cidades está deserta, sua agitação parou. Saiu a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando. Saúde, amada igreja, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico nesta quinta-feira. Eu sou o pastor Wanderley Groff, da Comunidade Evangélica Esperança em Cristo, em Guaíra, no Paraná, onde o pastor presidente é o pastor Adilson Salvadeu, e ele me incumbiu de trazer um estudo bíblico para este dia. Eu participo dessa igreja de Jesus Cristo, onde todos os membros, obreiros, os diáconos e os pastores trabalham voluntariamente na obra de Jesus Cristo. Mas não necessariamente que deva ser assim, né? Porém, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus fala aos seus discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Glória a Deus. E nós seguimos essa linha de pensamento. Mas neste momento, eu não quero falar em nome da igreja, Comunidade Evangélica Esperança em Cristo. Eu agradeço muito a Deus por me dar um pastor, um líder, para me dar a cobertura espiritual. Mas quando eu sou incumbido de ministrar a palavra, deixo o Espírito Santo falar. Nossa igreja não segue dogmas, nós seguimos o que o Espírito de Deus nos revela. Também não defendo uma linha de pensamentos denominacionais. Jesus, ele não deixou denominações de igreja. Então, não defendo denominações ou placas de igreja. Ensino que o Espírito Santo me revela através da Bíblia. Lógico, participamos em igrejas, porque é assim que Jesus quer que nós fizemos, em união. Então, meu irmão, minha irmã, honre o seu pastor, honre sua igreja, mas o mestre é Jesus, siga Jesus. Muito bem. Então, nós partiremos para mais uma série de estudos, e muitas pessoas elas se conformam com o que os outros ensinam. E eu aqui então, eu venho te incentivar a não só a seguir o que os pastores falam, mas que você leia a Bíblia. Então, não importa a sua denominação, não importa qual a Bíblia que você tem na sua casa, se é da linha evangélica ou se é da linha católica, você leia a Bíblia. Então pegue a sua Bíblia e vamos entender um pouco mais nesses dias sobre o mundo espiritual. Como que funciona o mundo espiritual? E para isso nós vamos ter então uma série de estudos, onde nós veremos algum assunto. Para hoje nós vamos ver a composição do homem. Corpo, alma, espírito, o homem. Qual que é a composição? E nos demais dias, nós veremos outros assuntos, como ressurreição e transformação, batalha espiritual no céu, anjos do mal na terra. Daí nós voltaremos na criação do homem, falaremos sobre a queda do homem, os sacrifícios a Deus, a restauração do homem e o que é ser filho de Deus. Mas eu lembro aqui que não defendo linha de pensamentos teológicos. Eu não defendo adventistas, não defendo testemunho de Jeová, não defendo evangélicos em geral, pentecostais, neopentecostais, batistas ou católicos. Eu defendo os ensinamentos de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo revela através do Espírito Santo na leitura da palavra de Deus. Então, o primeiro assunto para hoje, que é a composição do homem, composição do ser vivente. A Bíblia fala corpo, espírito e alma. Então, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Bem no comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 7.
Lá em Gênesis 2:7, a palavra fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas pessoas, em linhas de pensamentos, afirmam que nós somos compostos de três partes distintas: corpo, alma e espírito. E muitos também falam que essa parte ali, do versículo 2:7 de Gênesis, é só uma parte histórica, mas não é uma parte histórica, ele está deixando bem definido, né? Então, mas tem outras pessoas que dizem que nós somos compostos de duas partes, corpo e espírito. Mas os que defendem as três partes, os tricotomistas, que defendem que somos três, usam algumas citações bíblicas interessantes, mas que não procedem. E esses versículos mencionam corpo, alma e espírito. Mas, quando são mal interpretadas, levam a entender que somos compostos em três partes. Por exemplo, nós temos em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra fala assim: porque a palavra de Deus é viva. O que está falando aqui? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Vejamos aqui que ele está falando da palavra de Deus. E ali prossegue. Fala assim que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, baseado aqui nesse texto, em textos como esse, os tricotomistas afirmam que somos compostos de três partes distintas. Mas se nós formos analisar melhor o texto, nós vamos ver que esses pensamentos, eles não se sustentam. Então, para explicar um pouco melhor o texto de Hebreus 4:12, que acabamos de ler, é bem simples. Nesse texto, a leitura está falando que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Não está falando aqui em partes do ser vivente. A expressão que está dizendo aí dividir alma e espírito está apenas mostrando que a palavra de Deus penetra o mais profundo do ser da pessoa. E não que a palavra de Deus ela separa a pessoa em diversos pedaços, que esses pedaços constituem o que a pessoa é. Temos um outro texto bem parecido como esse, que está em Deuteronômios, no capítulo 6, versículo 5, que fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, será que, ao invés de nós sermos três, aqui já aumenta alguma coisa? Somos quatro? Não. Aqui está falando que corpo, alma, coração e força. Não, não é assim. Evidentemente que esse texto também não está dividindo a pessoa, não está dividindo o ser humano, mas está mostrando que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com tudo que somos, né? Então, também tem um outro texto, que talvez seja o mais citado pelos tricotomistas, para justificar que somos corpo, alma e espírito, e que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu peço aos irmãos que vão anotando esses versículos e para depois conferir. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui mais uma vez, nós não temos um texto que tenha o objetivo de tratar das partes que compõem o ser humano. O que nós temos aqui neste texto é Paulo desejando que Deus nos santifique em tudo, em todas as nossas áreas,
todas as áreas do nosso ser, de ponto de diversos, de ponto de vista diversos, como uma totalidade. O mesmo também ele vai acontecer isso, por exemplo, lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Lá fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então aqui são citadas 4 diferentes partes também, da nossa parte imaterial e imaterial também. E isso não significa que somos compostos por 4 partes, como que separados. Mas o que interessa para nós é voltarmos agora no versículo principal do estudo, que é Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós podemos ver, amados irmãos, Deus faz um boneco do pó da terra. Esse boneco não se mexe, porque é simplesmente pó da terra. E daí nós vemos que Deus sopra um fôlego de vida, um espírito de vida nesse boneco, nas narinas desse boneco. E quando Deus une o corpo com o espírito, o homem passa a ser um conjunto chamado alma vivente. A Bíblia fala assim: e o homem passou a ser alma vivente. Aqui não está falando que o homem passou a ter uma alma, fala que passou a ser uma alma vivente. Então, meus amados irmãos, não se assuste. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós somos uma alma vivente. Mas agora, vou entrar num ponto do estudo que talvez vai modificar muito o teu conhecimento, o teu conceito, do que te ensinaram a respeito da alma. Nós, voltando aqui nesse capítulo 2:7 de Gênesis, nós vimos que Deus juntou o pó da terra com o espírito de vida, né, com o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Mas se nós formos desfazer esse processo, desfazendo com a morte, o conjunto chamado alma vivente, ele se desfaz. O fôlego de vida, o espírito de vida, ele volta para Deus. O corpo, né, volta para a terra, volta para o pó. Nós podemos observar o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. A palavra fala assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Mas, pastor, e a alma? Então não vai para o céu ou para o inferno? Bom, é outro assunto, meus irmãos. O desejo de todos nós é saber o que acontece com isso. Então, por ocasião da nossa morte. Porque nós não fomos criados para morrer. Mas isso aí são outras explicações que nós teremos mais para frente nos outros estudos. A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja bem, Jesus vai nos ressuscitar e dá o destino, se é céu ou se é inferno. Nós, na hora da nossa morte, não tem já um destino. Nós temos um período de espera. E é dormindo, é morto, sem pensamentos. Nós temos uma promessa. Jesus prometeu que voltará para nos ressuscitar, levar com ele para o céu. Está escrito lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, fala assim: não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Mas na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhe lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e o levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus voltará para nos buscar. Também em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, a palavra também fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. A Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus, aleluia. Alguém aí do outro lado pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Amém. Mas isso já é um outro assunto. É um outro assunto que nós estudaremos na próxima oportunidade, se Deus permitir, e com certeza Ele quer. Mas então, para o próximo estudo, eu recomendo que os irmãos se preparem lendo em 1 Coríntios 15, 35 ao 57. Já vai dar uma orientação da nossa ressurreição. Então, meus amados irmãos, a você que ouviu até agora este momento, eu agradeço a sua companhia, e que nós possamos cada vez estar mais estudando junto a palavra de Deus, que Deus possa dar cada vez mais sabedoria a mim e a você, para que nós possamos entender a santa palavra. Eu recomendo a todos que sigam seus pastores, as orientações dos seus pastores, mas sobretudo, leiam a Bíblia, vejam a verdade por você mesmo através do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade que o pastor Adilson me deu de trazer a Santa Palavra. E eu desejo a todos que estiverem ouvindo a prosperidade na vida dentro da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais esse estudo bíblico, por chegar até os lares, Senhor Deus, até esses meios de comunicação, Senhor Deus. Abençoe essa família, abençoe, Senhor Deus, essa pessoa que esteve ouvindo, não importa aonde ela estiver, se for um motorista que está viajando, Senhor Deus, abençoe ele. Se for uma pessoa que tem trabalhos normais, que está em casa, Senhor Deus, visita nesse momento. Dê sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento. Dê, Senhor Deus, tudo que essa pessoa necessita ao que está viajando, ao que está em casa. É necessário, Senhor Deus, a sua bênção. Principalmente, Senhor Deus, dê, Senhor Deus, o discernimento para que essas pessoas possam cada vez mais estar na sua presença, livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus.